Bom dia a todos, sejam bem-vindos, no nome do Senhor Jesus. Uma grande alegria estarmos reunidos aqui mais uma vez, entoando esses louvores, cantando essas verdades maravilhosas do Evangelho, a alegria que podemos ter no Espírito e a alegria da comunhão também, de estarmos reunidos, enfrentando chuva, frio, que hoje juntou os dois, né? Chuva e frio, aí é tudo para ficar em casa. Mas, pela graça de Deus, estamos aqui, o Senhor nos trouxe até aqui, então Ele tem algo para nós. Tem algo para nós e estamos ansiosos e esperançosos para ouvir a Sua palavra, que é sempre muito impactante nas nossas vidas, né? Como a palavra ela faz a diferença. Precisamos dela diariamente. E vamos continuar, meus irmãos, então, o nosso estudo em Gálatas. Nós estamos no capítulo 5, já chegamos no capítulo 5, e nessa parte da carta em que o apóstolo está sendo mais prático, ele vem aplicando tudo que já foi trabalhado, fundamentado, das doutrinas dos primeiros capítulos. E a semana passada, vocês lembram o que nós estudamos na semana passada? Nós falamos a respeito daquele conflito que existe entre carne e espírito, que existe no crente. Essa batalha, a carne militando contra o espírito. Mas o que é carne e o que é espírito no contexto do nosso texto? Você lembra? É muito importante nós entendermos o que Paulo está querendo dizer com estes termos aqui para conseguirmos entender melhor o nosso texto. E Keller diz o seguinte: a carne, no Novo Testamento, quando oposta ao Espírito, não se refere à nossa natureza física. Às vezes a gente pensa, né? Carnal é coisa física, é coisa ruim. Não é isso. Em oposição à nossa natureza espiritual, mas ao aspecto do nosso ser como um todo que anseia pelo pecado, em oposição ao aspecto que anseia por Deus. Então, amados, está aqui a essência do conflito, né? Sarx é o nosso coração pecaminoso, ou antes, a parte ou o aspecto do nosso coração que ainda não foi renovado pelo Espírito. Então, qual é a natureza dessa luta? Do que ela trata? Como o versículo 17 abordou. Trata-se de uma batalha de desejos, vontades, do Espírito Santo e os da sarx, carne. No original, Paulo chama os desejos da carne de epitúmia, palavrinha grega. Em sentido literal, epitúmia designa um super desejo, um desejo excessivo, um impulso e anseio que a tudo controla. Isso é crucial, irmãos, para entendermos, termos um pouquinho de noção do que significa essa luta. O principal problema em nosso coração, que o nosso coração tem, não é tanto o de desejar coisas ruins, mas nossos super desejos por coisas boas. Paulo diz que os desejos pecaminosos se tornam coisas profundas que nos dirigem e controlam, escravidão. O pecado cria em nós o sentimento de que precisamos ter isso ou aquilo outro, senão eu morro. Não tem sentido a minha vida aqui. Porém, por outro lado, né? No entanto, Jesus ensina que o Espírito Santo virá ao mundo para quê? Para glorificar Jesus. Essa é a obra do Espírito, exaltar Cristo. João 16,14. Portanto, enquanto a nossa carne glorifica, adora, anseia por todos os tipos de coisas e condições e pessoas criadas, adora a criatura, procura o sentido último da existência na criatura, o Espírito glorifica, adora e anseia por Jesus Cristo. Ele fala da beleza e da grandeza de Cristo. O Espírito, então, anseia por nos mostrar a Cristo e nos conformar com Cristo. Em última análise, isso é o que os cristãos também querem, quem tem o Espírito habitando no coração. Sendo assim, a pessoa nascida de novo, ela tem tanto desejos pecaminosos quanto divinos, conflitantes. Mas devemos querer de verdade o que o nosso coração regenerado pelo Espírito deseja. Essa declaração está carregada de esperança, mesmo quando resvalamos para o pecado. Podemos repetir com Paulo: esse não é o meu verdadeiro eu. Não me define mais. Isso não é o que eu desejo de verdade. Eu quero Deus e sua vontade. Portanto, meus irmãos, este
é um conflito real na vida do crente. Super desejos que tomam o lugar de Deus nas nossas vidas. E daí vem a manifestação da carne. É o fruto, é a raiz, está contaminada, os seus frutos serão apodrecidos. E a pergunta é, como que podemos ter vitória sobre as obras da carne? Veremos hoje que é somente através da vida no Espírito Santo. Nós vamos observar em nosso texto o contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito, e nós vamos concluir a nossa mensagem hoje com algumas aplicações sobre o que podemos fazer para que o fruto do Espírito cresça em nós. Amém? Vamos orar. Mas Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos, pois o Senhor é santo. Nós cantamos hoje, Pai. Tem enchido, Senhor, as nossas lâmpadas com o óleo do Espírito. Nós expressamos aqui, Senhor, a total dependência de Ti. Somos pecadores, ó Deus. Por natureza é carne. São desejos, super desejos que nos controlam. Escravidão, Pai. Vícios. Ó Deus, precisamos de liberdade. Precisamos de libertação. E sabemos que isso só existe em Jesus Cristo através da obra da cruz. E como foi poderosa a obra da cruz. Ajuda-nos a entendermos isso. E o poder, Senhor, do Espírito que cria novas vidas, nós rogamos, ó Deus, a Tua bênção. Vem com o Teu Santo Espírito sobre a Tua igreja e faz a obra que só o Senhor pode fazer. Vai lá, Senhor, no mais profundo dos corações, das vidas que aqui estão, na minha vida. Fala e traz, Senhor, liberdade, traz novidade de vida. Usa, Senhor, a pregação, que é este maravilhoso meio de graça que o Senhor mesmo estabeleceu para transformar as nossas vidas. Assim nós oramos, ó Deus. Capacita também os irmãos a terem esse momento de atenção. Ó Deus, traz todo pensamento cativo em obediência a Jesus Cristo. Assim nós oramos no nome dele. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos então observar em primeiro lugar as obras da carne que Paulo destaca em nosso texto. Vamos ler a partir do versículo 19. Os irmãos podem abrir aí as suas Bíblias, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Nós vamos projetar aqui, mas é sempre bom os irmãos estarem folheando e manuseando as suas próprias Bíblias, acompanhar no texto mesmo, ver se não tem algum erro aqui na projeção. Aí se tiver, já pode levantar a mãozinha e falar, ó, tá errado aí, pastor. Então, confere na sua Bíblia. Versículo 19 diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, notem, meus irmãos, que Paulo começa dizendo, a afirmação que ele usa é que as obras da carne são conhecidas. Elas são bem conhecidas. Ou seja, os Gálatas certamente estavam familiarizados com elas. Eles praticavam todas estas obras aqui continuamente antes de serem alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, assim como todos nós aqui estamos familiarizados também com elas. Porque elas fazem parte da nossa natureza perversa, pecaminosa. Keller diz o seguinte, aprofundando ainda mais a definição de carne. Carne é aquilo em nosso interior que deseja ser o nosso próprio Salvador e Senhor. A carne, o coração da carne funciona debaixo da lei e assim rejeita o dom gratuito da justiça e da salvação de Cristo e continua a buscar a versão própria de ambas as coisas. Portanto, o pecado por baixo de todos os pecados e o motivo da nossa desobediência. Qual é o motivo da nossa desobediência? É sempre a falta de confiança.
na graça e bondade de Deus, e um desejo de proteger e guardar nossa própria vida por intermédio da autossalvação. A carne é, na verdade, nosso antigo sistema motivacional, com objetivos próprios e, portanto, necessidades e impulsos próprios. De certa forma, ainda intacto. Ela se concentra em algum objeto bom em si mesmo, mas que transforma em ídolo, por meio do qual buscamos nossa salvação. Posso ter valor se for amado. Se as pessoas me amarem, me reconhecerem, aí vem o meu significado. Se eu tiver uma boa carreira, minha carreira é tudo para mim. É tudo para mim. Se os meus filhos me amarem, a minha família é tudo para mim. Eu não vivo sem ela. E que acaba criando o quê? Super desejos. Um desejo tão grande que acaba sufocando e oprimindo. Oprime. Por esse ídolo. Então essa é a raiz dos nossos pecados. A carne, a nossa natureza pecaminosa que foi herdada lá em Adão, que nos leva a rejeitar Deus e colocar o nosso eu, no centro. Por isso, meus irmãos, por natureza, nós somos escravos destes super desejos. Desejos que capturam, que oprimem por aquelas coisas criadas e que nos controlam muitas vezes sem percebermos, sem nos darmos contas. E, amados, estes desejos desordenados dentro de nós, essa bagunça, afetam todas as áreas das nossas vidas. Tudo é pervertido pela nossa carne. Por isso que Paulo enumera aqui uma lista destas manifestações da nossa carne sem o Evangelho. Ela não é uma lista exaustiva, mas ela elucida muito bem o nosso potencial pecaminoso. Esse é o nosso potencial por natureza. E essa lista das obras da carne nós podemos dividir em algumas categorias. A primeira delas, as primeiras 3 expressões no verso 19, falam sobre as obras da carne na área da sexualidade. Que são elas? Quais são as palavrinhas ali, as 3 primeiras das obras da carne? Versículo 19 ali. Qual? Prostituição, impureza e lascívia. A perversão, meus irmãos, na esfera do sexo, era na cultura grega do Novo Testamento, e ainda continua sendo hoje, um traço bem característico da vida sem Jesus. Bem característico. O sexo é algo bom, que Deus criou para ser consumado no casamento somente. Mas a nossa carne, que busca salvação, que busca redenção nas coisas criadas, como se fossem um fim em si mesmas, nos levam a perverter o sexo. O que querem dizer essas palavras aqui? Prostituição ou imoralidade, como trazem algumas outras traduções, faz referência a toda e qualquer atividade sexual fora do casamento. A palavra impureza é um conceito mais abrangente, que envolve impureza sexual não só nos atos, mas também em palavras, nas piadinhas, no seu vocabulário, pensamentos e intenções do coração. É por isso que o Senhor Jesus disse que se alguém olhar para uma mulher com intenções impuras, já deve ser qualificado como adúltero aos olhos do Senhor Deus. Esse é o nosso pecado. Essa é a nossa tendência. Esse é o nosso potencial. A palavra lascívia, ela diz respeito aos desejos sexuais descontrolados. É a ausência de domínio próprio. Na sequência, a segunda característica, a segunda categoria, no início do verso 20, nós temos 2 palavras relacionadas com a área da religião, do culto, que são elas. Quais são as próximas? Verso 20? Idolatria e feitiçarias. Em nossa natureza pecaminosa, nós pervertemos o culto a Deus.
Queremos fazer do nosso jeito. Queremos adorar o Deus que criamos, o Deus que pensamos, o Deus que gostamos, que rejeita a palavra do Senhor. A primeira palavra, idolatria, ela se relaciona com fornecer um substituto inadequado para Deus. E a segunda palavra se refere a falsificar a obra do Espírito Santo. Feitiçaria. O pastor Nicodemos diz o seguinte: estas eram manifestações religiosas que caracterizavam a cultura helênica. As mais diversas religiões do mundo daquela época giravam em torno da adoração e do culto de imagens de escultura, bem como da prática de artes mágicas, encantamentos, bruxaria e contato com os mortos. Essas eram as religiões de que os Gálatas foram adeptos antes de conhecer o Evangelho da Graça. Paulo as considera obras da carne. Isso é muito interessante, olha o que ele diz. Elas são uma expressão pecaminosa da religiosidade humana sem Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32, descreve muito bem essa idolatria da criatura, a perversão do culto, né? Não há nada de inocente. Às vezes a gente pensa, né, aquele povo lá que está adorando índios, o sol, são inocentes. Não há nada de inocente e puro nas religiões pagãs que adoram animais, árvores, rios e montanhas, e que invocam os deuses através de práticas ocultistas. Isso é obra da carne, é desvirtuar o culto que Deus prescreve na palavra. Isso é pecado. Os Gálatas estariam perdidos e condenados se o Evangelho não tivesse chegado até eles. Continuariam nessas práticas deste culto pagão, e o Brasil está cheio destas manifestações. Não é verdade? Você passa pelas esquinas, você vê um monte de oferendas e perversão de como Deus deve ser adorado, fruto da nossa carne. Nós somos adoradores por natureza. Se não adorarmos a Deus, vamos adorar qualquer outra coisa. Feitos para adorar. O pecado desvirtua. Percebem como o pecado, como a carne, a sua essência, o seu coração perverte? As próximas expressões, elas dizem respeito ao nosso relacionamento com as pessoas. Convívio social. E quais são as palavras? Ainda no verso 20? Depois de feitiçarias? Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. A nossa carne perverte a vida social. É bagunça. Os Gálatas estavam tendo sérios problemas de relacionamento, como temos visto, né? E muito por influência também dos judaizantes, dos falsos mestres, que estavam levando eles a perderem o foco no verdadeiro evangelho. Eles estavam perdendo o foco no puro evangelho. E isso é desastroso para uma igreja. E a consequência disso afeta os nossos relacionamentos. A palavra inimizades aqui, ela traz a ideia de sentimento hostil, rivalidade em relação ao próximo. Sabe aquela pessoa que gosta de ser polêmica? Sempre envolvida em polêmicas. Ela gosta de criar disputas. Ela gosta de ver o circo pegando fogo. Essa é a tendência da nossa carne. Inimizades. Porfias. O que são porfias? São contendas. Traz a ideia de uma pessoa que pisa na outra para se elevar. É a competição para a exaltação do eu, o meu eu no centro, sendo servido. Ambição egoísta. Ciúmes. Iras. A palavra aqui trata de um temperamento explosivo. Sabe aquela pessoa que estoura por qualquer motivo? Estoura por qualquer motivo. Que manifesta
total destempero emocional, resultando em gritaria, ofendendo, machucando o seu próximo. A raiz é a carne. Discórdias traz a ideia de espírito partidário. É aquela pessoa que vive semeando divisão entre as pessoas. Ela suspeita das pessoas o tempo todo sem ter provas concretas. Ela está sempre pronta para suspeitar o mal. E essa é uma tendência muito comum nossa. Nós temos isso muito, muito forte em nós. É só a pessoa nos dar um bom dia meio de cara fechada, nós já pensamos, tem coisa errada com essa aí. Tu viu o jeito que ela me deu bom dia? Essa vida aí deve estar toda errada. Nós temos essa tendência, essa disposição para pensar o pior já logo de cara. Nas relações familiares, nas relações de igreja. Dissensões, próxima palavra, que significa sedição, rebelião. E a consequência disso é facções. Criam-se facções, grupos sectaristas. Só o meu grupinho está certo, o resto eu não posso confiar. Eu só confio aqui no meu grupinho fechado. O resto eu não confio em ninguém. Só a minha família, só aqui as pessoas mais próximas, o resto. E talvez esses grupos eles já estavam se formando na igreja. Lá entre os Gálatas. Dissensões. Outra expressão que Paulo usa aqui no início do verso 21 é a inveja. E Hendrickson diz o seguinte: quando estas duas coisas, ciúme e inveja, são distinguíveis entre si, como é o caso aqui, a primeira pode definir-se como medo de perder o que se tem. Você vive doente por isso. Você não pode perder o que você tem. Você morre por isso. Enquanto a segunda é o desagrado que brota ao ver o que o outro tem. Um dos vícios mais destrutivos da alma é a inveja. Um mal que, segundo a etimologia grega, deixa implícito, leva alguém a consumir-se. Percebam como a carne é degradante mesmo. Percebam o malefício do nosso pecado. Não é coisa bonita, como o mundo gosta de pregar. De dar vazão aos seus impulsos. Não é bonito, não. Não é bonito, não. E é interessante notar, meus irmãos, que Paulo coloca inveja nessa lista aqui. Vocês perceberam? A inveja está do lado da prostituição, da idolatria e da feitiçaria. A ira está do lado da feitiçaria. Nós, evangélicos, temos a tendência de fazer distinção de pecado. Né? Tem uns que, esse aqui não dá, isso aqui é escandaloso. Esse aí está perdido. Mas notem que na lista de Paulo, a ira condena o inferno, tanto quanto a prostituição. Nós não podemos fazer essas distinções. Inveja, ciúme, que você carrega no seu coração. A ira, no trânsito, você lá, esse cara tem que não sei, tomou uma fechada. Condena tanto quanto a feitiçaria, a idolatria. E por fim, temos duas expressões que se referem à manifestação da carne nos eventos coletivos, quando nós nos reunimos para as festas. São os pecados públicos. Que são quais as duas últimas palavrinhas? Bebedices, glutonaria. Rapaz, comer desenfreado, sem freio, descontrolado. Ela expressa aqui a total falta de controle e moderação. Orgias até traz uma tradução, né? Orgias. As manifestações, entre os romanos era muito comum essas orgias públicas, assim, essas manifestações. Noites regadas a muita bebida, sexo, suposta liberdade, que no final das contas é uma escravidão terrível. Terrível. E o resultado disso tudo aqui é trágico, é sério, é muito sério. É a condenação eterna no inferno.
É por isso que Paulo diz com toda clareza no final do verso 21 que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Porém, amados, notem a ênfase no verbo praticar. Ou seja, Paulo não elimina a possibilidade de um crente verdadeiro cair em um desses pecados. Porém, aqueles que vivem na prática deles continuamente, estes não podem ser considerados verdadeiros cristãos. E a pergunta que fica é: qual a solução, então? Se você percebe aqui a sua escravidão, você treme diante das Escrituras, qual a solução? A solução, amados, é Cristo. Cristo. É isso que Paulo está tratando na carta aos Gálatas, ao longo de toda essa epístola. Somente em Jesus podemos ter uma nova natureza. Não é vida melhorada, mas é nova vida. Somente através da fé em Jesus que nós recebemos o Espírito. Quando nós ouvimos o Evangelho, cremos, entendemos a nossa dependência, recebemos o Espírito que habita o crente e nos faz frutificar, nos faz combater estas obras da carne, quando perseveramos no verdadeiro Evangelho. Por isso, Paulo, na sequência aqui, enumera algumas destas qualidades que ele chama de fruto do Espírito. Vamos ler a partir do versículo 22, a solução para a carne. E como são preciosas essas palavras. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, meus irmãos, como nós vimos na semana passada, é bem interessante os termos, como o Morton frisou. Quando Paulo fala da carne, ele usa a palavra obras. E a palavra obras aqui traz a ideia de algo que nós fazemos por conta própria. São nossas mesmo. Mas quando Paulo fala do Espírito, ele fala fruto. Então é importante a gente estarmos atentos a essas palavras que o autor usa, esses contrastes, eles comunicam muito. E o fruto traz a ideia daquilo que é algo gerado em nós, não vem de nós mesmos, é a obra da graça de Cristo, através de uma confiança pura no Evangelho de Cristo. E a expressão fruto traz a ideia também de crescimento gradual, progressivo. Você vê a frutinha lá na árvore, ela está lá verdinha, pequenininha, mas se a árvore está bem firme, com as suas raízes saudáveis, é inevitável, aquele fruto vai crescer, vai amadurecer. Da mesma forma, nós, firmes em Jesus, o fruto cresce. Altos e baixos, sem dúvida nenhuma, período de santificação, nós sabemos, né? Mas haverá vida, haverá vitória sobre o pecado, não mais escravidão. E outra questão a respeito do fruto é o aspecto da unidade. Não são frutos, mas fruto. Ou seja, todas essas qualidades devem se manifestar em conjunto na vida do crente. Não é essa eu tenho, aquela ali eu não tenho, eu tenho que ganhar. Não, é em conjunto, é em harmonia. Elas se complementam. Elas se complementam, essas virtudes. E no final das contas, meus irmãos, esta é a principal evidência de que você realmente foi salvo. Nós temos a tendência de pensar que ser alguém cheio do Espírito é profetizar, realizar milagres, manifestar dons. Mas essa não é a principal evidência de salvação, de presença do Espírito. Lembrem que Judas, o traidor, quando ele foi enviado por Jesus junto com os discípulos, ele foi usado pelo Espírito para realizar milagres. Realizou feitos. Mas no final das contas ficou claro que ele não era salvo. Não tinha o Espírito. Então não nos deixemos enganar nestes dias de confusão.
A principal evidência, ser conduzido pelo Espírito, significa desenvolver o fruto do Espírito na sua vida. E Paulo apresenta aqui 9 virtudes. Vamos observar. Qual é a primeira palavrinha que ele usa? Amor. Ágape. Trata-se do amor incondicional. É o amor que Deus manifesta por nós em Jesus e que deve nos conduzir a um profundo amor por Deus, acima de tudo, e, consequentemente, transborda e alcança o nosso próximo, a tal ponto que nos dispomos a servir o próximo visando o seu bem. Este amor aqui, ele não cobra as pessoas de forma autoritária, ansiosa, mas ele se doa de forma abnegada, dando o exemplo primariamente. A segunda característica que nós temos aqui é a alegria. E esta não é uma alegria passageira, como, por exemplo, a festa que fazemos com o gol do Brasil na Copa. E eu espero que tenhamos muitas destas alegrias nesta Copa com a nossa seleção. Mas esta alegria, ela dura pouco. Principalmente quando enfrentamos a Alemanha. Dura menos ainda. Passa logo. É efêmera. Mas a alegria que Paulo está falando aqui, amados, é um estado de espírito que independe das circunstâncias. A alegria que Paulo está falando aqui é de conhecer Deus, ter prazer em Deus, ter deleite em Deus, contemplando a beleza e a glória de Jesus, tendo a certeza do seu amor infinito por mim que não muda. Isso é alegria. Isso é alegria. Eu posso perder tudo nessa vida, que Deus nos guarde disso, mas acontecendo, esse amor eu não perco. Não perco. Ele me guarda. E isso me enche de alegria. Mesmo que as circunstâncias não mudem. Incrível, eu posso me alegrar. A terceira virtude é paz. E é o que o mundo quer, né? Você vê nas propagandas, não, queremos paz. Todo mundo fala paz, queremos paz. Mas buscam na fonte errada. E paz aqui refere-se fundamentalmente à paz com Deus. Daqueles que são justificados pela fé somente. Confiam no Jesus bíblico, creem nele. Estes têm paz com Deus. Então nós estamos falando aqui, essa paz não é mera ausência de problemas, não é mera ausência de conflitos, mas é a profunda convicção de que a nossa vida em Jesus está perfeitamente guardada nas mãos do Deus Todo-Poderoso e Soberano. Paz. Paz. Precisamos lembrar disso, diante de um mundo tão caótico. Às vezes ligamos a TV, nos assustamos, né, com as notícias e tal. Paz. Deus está no controle. E eu tenho paz com Ele através de Jesus. A quarta expressão qual é? Longanimidade. Até a palavra é longa, né? Ânimo alongado. Essa expressão aqui, meus irmãos, ela se refere à capacidade de não se irar com facilidade. Trata da paciência para você suportar as injustiças e as injúrias sofridas das outras pessoas contra você. Descreve o homem ou a mulher que tem a capacidade de se vingar pelas injustiças sofridas, mas não faz. Não faz. E entrega para Deus, que julga retamente, como o Senhor Jesus se entregou à cruz como ovelha muda perante os seus tosqueadores. A quinta virtude é benignidade e significa gentileza. E como diz Keller, benignidade é a capacidade de servir ao próximo de maneira prática e de modo a me tornar sensível, proveniente de uma profunda segurança interior. Seu oposto é a inveja, que me torna incapaz de me regozijar na alegria alheia.
e sua alternativa falsificada. Percebam como os frutos eles podem ser falsificados pela carne. São as boas obras manipuladoras ao fazer o bem ao próximo, de modo que possa me gloriar e sentir que sou bom o bastante para os outros ou para Deus. Então, notem que alguns traços do fruto do Espírito eles podem ser forjados. Parece que é a mesma coisa, porém com motivações diferentes, não visando a glória de Deus. E devemos estar atentos a isso. A sexta expressão é bondade e tem a ver com integridade. A pessoa que busca promover o bem sem ser hipócrita, interesseiro. Do tipo, eu vou promover um evento aqui para o bem social, para o bem das pessoas, bem bonitinho, bem legal, mas no final das contas eu quero que o meu nome seja promovido. Eu quero ser reconhecido na igreja, quero que o meu nome esteja no Face, era o meu nome bombando. Então eu vou fazer eventos, eu vou mandar mensagem, eu quero que o meu nome seja lembrado o máximo que eu puder. A sétima virtude é fidelidade. E tem a ver com lealdade, coragem, ser uma pessoa de confiança, fiel à própria palavra. Coragem para ser verdadeiro na frente das pessoas. Percebem como é importante, meus irmãos, a conexão do fruto? Porque se a gente pega, por exemplo, só fidelidade isolado do amor e da bondade, aí a pessoa pode dizer, não, eu sou verdadeiro, não importa. Mas ele descarrega, ele é verdadeiro, mas é um animal na frente das pessoas. Eu sou assim em todos os lugares. Sou fiel à minha personalidade. Sou transparente. Percebem como... Ok, essa coragem para ser verdadeiro, mas conectado com todos os outros aspectos do fruto. A oitava virtude, no início do verso 23, qual que é? Mansidão. Significa dócil submissão, amável submissão. Essa a gente também confunde bastante. E às vezes nós confundimos mansidão com complacência. Sujeito que não reage a nada, indiferente a tudo tá bom. Ele concorda com as pessoas o tempo todo só para agradar as pessoas. Ele não faz nenhum conflito, nada, ele está querendo agradar todo mundo, complacente. A gente pensa, esse cara é manso. Mas não é isso que a Bíblia fala. Mansidão bíblica, meus irmãos, significa poder debaixo de controle. Mansidão bíblica traz a ideia de um cavalo selvagem que foi domesticado, que foi amansado, criado sob controle. Mansidão bíblica traz a ideia da pessoa que está disposta a servir a Deus e o próximo com energia bem controlada e humilde, que descansa no Senhor, porque os resultados pertencem todos ao Senhor. Ela descansa, ela serve com descanso, visando a glória de Deus e não a autopromoção orgulhosa. E por último, a palavra é domínio próprio. Significa autocontrole, domínio dos próprios desejos e apetites, é moderação em tudo. E Keller, mais uma vez, traz uma definição muito interessante desta virtude. Ele diz, domínio próprio é a capacidade de colocar o importante acima do urgente, em vez de ser sempre impulsivo ou descontrolado. A falsificação, podemos falsificar também essa ideia de autocontrole, é a força de vontade baseada no orgulho, a necessidade de se sentir no controle. Aí o sujeito que se diz com autocontrole, ele é cheio de regras e leis, mas ele impõe isso para o outro. Por quê? Porque ele quer ter a noção de que está no controle de tudo. Ele impõe isso. Por isso que ele quer controle. Controle absoluto. Ele vive nessa regra para si mesmo e para os outros. Isso não é domínio próprio. Isso é carne. Será que você tem o fruto do Espírito em você? Examine a si mesmo.
Este texto nos chama a isso. Foi para isso que Paulo escreveu diante de uma igreja se desviando do evangelho, diante de uma igreja que estava abandonando sua confiança pura em Jesus Cristo, na palavra sagrada, e vivia conflitos terríveis. E aí Paulo escreve essa lista. Olhem para vocês mesmos. Isso aqui existe em vocês? Isso aqui é evidência de vida com o Senhor. É isso aqui que importa, gente. Olhem para vocês mesmos. Não se comparem aos outros. Olhem para Cristo, olhem para a palavra. Será que existe o fruto do Espírito em você? E a verdade, amados, é que quando nós paramos para considerar com calma cada palavra dessa lista e a necessidade de manifestar todo o fruto do Espírito em conjunto e não só uma qualidade isolada, fica muito claro o quanto nós necessitamos da graça de Jesus. E o quanto ainda precisamos crescer no fruto do Espírito. Ainda falta bastante para mim. Ainda falta bastante para cada um de nós. Porém, graças a Deus por Jesus Cristo, o Rei da glória, que não desampara pecadores quebrantados. Pecadores conscientes da própria miséria, Jesus não desampara. E a obra que ele começou em cada um daqueles que o amam, ele vai completar. É por isso que Paulo afirma no versículo 24, com toda a propriedade: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então percebam, meus irmãos, aqui um aspecto importante de crucificar a carne. Como que você crucifica a carne? É por esforço próprio? Não. Paulo está dizendo aqui, crucificar a carne envolve nos conscientizarmos que esta é uma obra que Deus opera em nós, pelo poder do Espírito Santo, de acordo com a morte de Jesus na cruz, olhando para a cruz do Calvário, o poder da cruz, se conscientizando de que ele morreu por os nossos pecados, ou em outras palavras, pregarmos o Evangelho para nós mesmos e orarmos, até que os desejos da carne sejam aniquilados, dia após dia, ou em outras palavras, negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus em novidade de vida. E Paulo diz então no versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. No final ali também ele fala, contra essas coisas não há lei, traz a ideia de que você vivendo no Espírito, você se conforma com os princípios da lei. Você não precisa ficar o tempo todo lá lembrando de regras e se apropriando de detalhes e minúcias. Não, o Espírito te capacita. E o resumo da lei, Jesus mesmo falou, amor a Deus e amor ao próximo. Então, o fruto do Espírito nos conforma à lei, que deve ser observada, deve ser entendida, deve ser lida, mas é olhando para Cristo que nós obedecemos à lei. E aí então ele diz no versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, e vivemos aqui traz a ideia de obra interior. O Espírito agindo em nosso interior pela fé. E andemos, esse contrastezinho, traz a ideia de manifestação exterior. Ou seja, se o Espírito habita em nós, se você é um verdadeiro crente em Jesus, isso será visível para as pessoas que nos cercam através de uma mudança de vida gradual. E andar também traz a ideia de continuidade, de alimentar o Espírito continuamente. E Paulo finaliza então no verso 26, meus irmãos, com mais uma exortação direta aos Gálatas, que estavam passando por divisões e dificuldades de convivência na igreja. E mais uma vez Paulo vai na raiz do problema, que é a ambição carnal, orgulhosa, da nossa natureza pecaminosa. E Hendrickson diz que Paulo está dizendo aqui em outras palavras, no verso 26, não nos vangloriemos naquilo que temos ou pensamos ter, com sentimento de superioridade para com a pessoa com quem falamos, nem cobicemos o que o outro possui. A arrogância e a presunção, a atitude de quem tudo sabe o sabichão?
que parece que nunca está te ouvindo, ele sempre quer sobrepor e te ensinar, nem ouve para saber como está a sua vida. A agressividade brutal, tudo isso não fica bem em quem declara ser um seguidor daquele que sempre demonstrou um espírito totalmente manso, e esse é o nosso Rei, Jesus. E se seguimos Ele, devemos manifestar também o fruto dele em nós. Amém? E vamos finalizar então, meus irmãos, com mais algumas aplicações deste impressionante texto. E a pergunta que fica diante de tudo que estudamos é: como que o fruto do Espírito pode crescer em nós? Você deseja crescer no maravilhoso fruto do Espírito? Você tem esse anseio? Esse é um anseio de todo verdadeiro crente. Ele almeja ser como Jesus. Esse é o objetivo principal, inclusive. Os alcançados pela graça querem, anseiam e vão em busca de ser como o Rei da glória, Jesus Cristo. Você tem esse desejo? Amém? Espero que todos nós tenhamos este anseio. Então, a primeira coisa que eu destaco é: lembre que o fruto do Espírito se manifesta naqueles que se voltam para Cristo. A única solução para o nosso coração perverso, a nossa carne terrível, é o Evangelho. A única solução. E talvez você seja alguém aqui hoje que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Mas finalmente vem reconhecendo a miséria do seu próprio pecado. Talvez já faz um tempo que você está na igreja, mas finalmente hoje você se reconheceu. Na descrição da carne você se enxergou. Você não ficou pensando: realmente é uma corrupção desenfreada, esse país é tudo isso mesmo, essa perversão, realmente esses políticos. Não, você se enxergou. Quando a carne foi descrita, você se percebeu lá. Você se viu. Você viu o seu eu ali exposto. Se esse é o seu caso, eu digo: amado, há esperança. A solução foi para isso que Jesus veio mesmo. Para os enfermos, para os doentes. O Rei, o perfeito, o justo, ele veio. E se esse é o seu caso, se você hoje finalmente está caindo a ficha e você está reconhecendo que não merece nada, senão a ira de Deus, você não pode declarar nada, você não tem direito para sair declarando e impondo coisas e reivindicando bênçãos e prosperidades. Não, você é um merecedor da ira. Finalmente a ficha do precioso Evangelho está caindo. E isso é muito rico, é muito precioso, é obra do Espírito. Finalmente você está reconhecendo que você é o problema, não o seu vizinho, não a sua esposa. É você a esperança. Então eu digo para você: volte para Jesus hoje. Ouça o chamado do Evangelho hoje. Vá correndo para Jesus, como você está, na sua miséria. Clame por Jesus hoje. Clame, vá no seu quarto mesmo, feche a porta. Ore. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Entregue a sua vida. Jesus não rejeita os que se aproximam dele assim quebrantados. Você não precisa de padre, você não precisa de pastor, você não precisa de ninguém para intermediar. É você e Deus, entregando a sua vida para Ele, se rendendo ao Senhor Jesus Cristo. E quando você se entrega assim, você se compromete agora de seguir Jesus, amando Ele, Ele te capacita. Ele te capacita. E a evidência, se você fizer hoje, a evidência de que isso foi uma obra de Deus e não só emoção passageira, é que você vai perseverar nestes caminhos. Você vai continuar seguindo. O Espírito vai habitar você. Você ainda vai pecar, vai ter problemas, vai ter dificuldades, mas você vai perseverar, amando Jesus e servindo e se comprometendo e querendo fazer parte da igreja também. O Filho de Deus se entregou por nós, morreu na cruz, levou embora toda a culpa do pecado, não mais a culpa, somos livres. Oh, glorioso Evangelho. E você que já é crente, lembre,
Você deve lembrar que o fruto do Espírito cresce em nós à medida que nos conscientizamos diariamente de que tudo o que nós precisamos para o desenvolvimento de uma vida piedosa já nos foi dado. Em Jesus Cristo. Lembrar o que nós já somos em Jesus, a nossa nova identidade, trazer sempre à memória. Ainda que possa cair no pecado, eu me arrependo, confesso, esse não é mais o meu eu. Cristo vive em mim. Lembrar dessa nova identidade, tomar posse realmente, se agarrar às promessas de Deus na sua palavra, crer nelas, colocar na janela, na geladeira as promessas e viver à luz dessas gloriosas promessas. E é isso que nos diz o apóstolo Pedro também no início da sua carta. Vamos ler juntos esse texto? Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-os da corrupção, das paixões que há no mundo. A segunda questão, você quer crescer no fruto do Espírito? Então lembre sempre que o fruto do Espírito se manifesta naqueles que permanecem em Jesus Cristo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, ou seja, a ideia de continuidade, de perseverança, foco nele, olhando para Jesus, não para si mesmo. Porque quando a gente olha para si mesmo é caos, né? A gente pensa, não cresci nada, não mudou nada. Então olha para Jesus, e à medida que você olha para ele, você vai sendo transformado. O próprio Senhor Jesus disse, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E eu pergunto, como que nós permanecemos em Jesus? Como que nós permanecemos em Jesus? Amados, nós permanecemos em Jesus pela graça soberana de Deus somente. É Deus que preserva os seus filhos em Jesus até o fim. É o poder de Deus, não nós. Porém, do lado da responsabilidade humana, como nós ouvimos na semana passada, duas verdades paralelas em conjunto que a Bíblia afirma, do lado da nossa responsabilidade, devemos fazer de tudo para não negligenciar os meios de graça que Deus nos concedeu. Meios de graça são aqueles meios pelos quais Deus trabalha em nós, pelos quais nós podemos crescer, e são eles, leitura da palavra. Ser cheio do Espírito é sinônimo de enchimento da palavra. Como andam os seus devocionais? Seu tempo a sós com Deus? Oração, comunhão na igreja, esforço também para obedecer a palavra, não só ouvir. Você ouve aqui no domingo, esquece tudo e não fica praticando, relembrando, trazendo a memória, termina o culto, gasta um tempo de oração, pedindo que o Senhor aplique essas verdades ao seu coração, levando a sério realmente o seu relacionamento com Deus, porque você quer ser mais parecido com Jesus, porque no final das contas essa é a vida que vale a pena ser vivida, essa é a vida de liberdade. Como diz John Stott, do nosso livro Cristianismo Básico, quanto mais fazemos da negação da carne e da obediência ao Espírito um hábito, mais depressa as obras horríveis da carne desaparecerão, dando lugar ao agradável fruto do Espírito. É pelo Espírito de Cristo que podemos ser transformados à imagem de Cristo, enquanto olhamos fixamente para Ele. Temos que fazer a nossa parte. Isso inclui arrependimento, fé, disciplina, mas, essencialmente, a santificação é obra do Espírito Santo. E por fim, meu querido irmão e minha querida irmã, você quer crescer no fruto do Espírito? Sim? Amém? Então lembre sempre que o fruto do Espírito se manifesta naqueles que adoram a Cristo.
Amados, falhas no crescimento na vida cristã é essencialmente um problema de adoração. Você se torna aquilo que você mais adora. Por isso você expulsa os falsos deuses de sua vida. Você expulsa eles através de uma adoração mais vigorosa e robusta de Cristo. Você substitui o prazer inferior do pecado conhecendo um prazer maior e melhor, Cristo. Portanto, o único caminho é cultuar a Cristo em nossos corações, com a ajuda do Espírito Santo, até que os nossos corações passem a considerar Jesus mais belo, mais desejável, como ele realmente é, do que qualquer outro objetivo nessa terra. É só aí que o seu coração descansa. Como disse Agostinho, fizeste-nos para ti, e o nosso coração só descansa. Ou melhor, fizeste-nos para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. É aí que a idolatria, os superdesejos que nos controlam pelas coisas criadas, perdem o seu encanto. Através do brilho da glória do Deus verdadeiro na face de Jesus Cristo. Você já contemplou Cristo assim, tendo um vislumbre de sua glória? É maravilhoso. É maravilhoso. Cristo sendo o tesouro maior dos nossos corações. Precisamos dele mais do que tudo. Conhecer profundamente Jesus na palavra. Conhecê-lo, aprofundar. Isso envolve estudo, sim, envolve desenvolvimento, de pegar, ler, ouvir, participar dos pequenos grupos, conhecer mais Deus, o próprio Deus que se revela nas Escrituras. E assim nós somos transformados à imagem de Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amados, que Deus nos ajude a manifestarmos o fruto do Espírito, voltando para Cristo, permanecendo em Cristo, adorando a Cristo, a Ele todo o nosso louvor, toda a glória. Que Deus nos dê esse ânimo, essa graça, para buscarmos mais a Jesus. Amém? Cristo é tudo. Vamos orar. Ó Deus, Pai, obrigado pela palavra, Senhor. Ela revela quem nós somos. E é incrível, Senhor, a gente fica realmente mexido. É profundo, Senhor, quando nós vemos a realidade de quem nós somos. Mas, ó Deus, isso é muito precioso. Nós precisamos disso, Pai. O mundo não fala isso para nós. O mundo fala que está tudo bem. Mas, ó Deus, a Tua palavra é verdadeira. Ela não nos deixa nas trevas. Ela nos traz para a luz. Ela mostra o nosso problema, mas apresenta a solução também, que está toda em Jesus. E através, Senhor, dessa constatação, dessa miséria, de não mais nos justificarmos, de não mais mascararmos essas terríveis obras, que são nossas mesmo, mas confessando elas e buscando arrependimento em Ti, a libertação, Pai, a novidade de vida. Obrigado por Jesus, ó Deus. Pai, obrigado porque Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, todas essas obras da carne terríveis, Pai. Ele levou embora o nosso pecado, a nossa culpa, Pai. Nós Te louvamos por isso, pela cruz, Senhor. E ela é real, há mais de 2000 anos atrás, concreta. Ele se entregou, Senhor, Ele derramou sangue. Mas Ele não ficou morto, Ele ressurgiu. Ele está vivo, Ele está à destra, a majestade de Deus. Pai, e nós louvamos o glorioso nome de Cristo. E não há nenhuma esperança em nós mesmos. Por isso nos rendemos a Ti nessa manhã. E louvamos e adoramos o Teu nome, Senhor.
no poder do Espírito Santo, por tua graça. Ó Deus, faz a obra em nós, queremos ser mais como Jesus. Traz leveza, Pai, traz liberdade, traz alegria, traz o fruto, Pai, traz o fruto. Ajuda-nos a crescermos no fruto, como igreja que te ama, Senhor, e busca servir o Senhor pela graça. Muito obrigado por esse privilégio enorme, Senhor, de estarmos aqui reunidos como tua igreja, ouvindo o Senhor falar. E assim nós louvamos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.